o título dessa mensagem, Controlando os Seus Pensamentos. Eu achei tão interessante que eu comecei a pensar sobre essas coisas. Tudo começa no pensamento, né? Comecei a pensar sobre muitas coisas e fazendo atendimento de pessoas e lendo alguns livros, escutando algumas mensagens. E começou a vir muita informação assim que eu transformei isso numa mensagem. Olha que cara de sério ali, ó. Será que dá para controlar os pensamentos? Essa noite a gente vai tratar um pouquinho disso. Eu acho que vai ser interessante aqui pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é da eloquência de um pregador, da minha oratória que isso vai acontecer, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele vai comunicar algo no teu coração. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Aqui, queridos, vamos dar uma lida aqui nesse texto. Gosto muito desse Filipenses 4. E eu quero pinçar um verbo aqui, desse versículo aqui do 11. Não vos declaro isso por estar, quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi, repete comigo, aprendi. Dá para aprender muita coisa, ninguém nasceu sabendo. Aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Olha só que tremendo. Sob toda e qualquer circunstância, Paulo aprendeu a viver de modo assim alegre, feliz, com contentamento. Se você for ler todo o Filipenses capítulo 4, você vai ver que Paulo está deixando conselhos ali para a gente viver uma vida boa. Você quer viver vida boa? Eu quero passar na rua, lá vai o vida boa. Eu quero ser um vida boa. Por quê? Se a gente entrar no trilho que Deus já pavimentou para a gente, prontinho, uma estrada pronta, como o Salmo 139 fala, a gente vai ter uma vida boa, mas a gente tem escolhas. A gente tem submissão à vontade dele. E isso muitas vezes atrapalha de entrar nessa estrada já prontinha, pavimentada dele, para viver os planos dele, experimentar a vontade dele que é boa, que é agradável e que é perfeita. Não sei se você já percebeu como a sua mente afeta o mundo ao seu redor. Quando eu falo a sua mente, é aquilo que você pensa. Eu comecei falando ali, o primeiro slide foi controlando os pensamentos, meus pensamentos. As coisas que a gente pensa afeta o nosso mundo ao redor de nós. As pessoas que convivem com cada um de nós dentro da nossa casa, dentro da faculdade, dentro do setor, né, do setor de trabalho, os nossos relacionamentos entre amigos, aquilo que a gente pensa, isso faz uma diferença grande. Se a gente pensar direito, a gente vai começar a viver corretamente. Se a gente pensar errado, isso também dá problema. E não sei se você notou que as pessoas estão por toda parte. Olha só, é uma coisa óbvia, né? Mas aonde quer que você vá, está lotado de pessoas. Pessoas estão na direita, na esquerda. Aqui, isso aqui é algo fantástico, quando a gente está num lugar assim, com um aglomerado de gente, né? Aqui deve ter o quê? 700 pessoas aqui reunidas? Por aí, né? Então é fácil você olhar para a direita, para a esquerda, todo lugar tem pessoas. E onde quer que você vá, tem pessoas ao seu redor. Se você viaja, você vai conhecer um outro estado, um outro país. Você vai ver que todo lugar que você passa, que você vai fazer a sua selfie, tem gente andando por aqui, por ali. E o mundo é assim. Isso não é maravilhoso? A gente está num mundo que pessoas estão, né, ao redor de nós, pavimentando todo lugar que nós estamos. Alguns diriam, pastor, mas eu prefiro os bichos. Tem gente que prefere, não gosta muito de gente. Não sei se você já viu um adesivo assim, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu prefiro o meu cachorro. Quem já viu esse adesivo? Eu li isso aí, eu falei, misericórdia, que é isso? Mas por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas aprontam. Apronta ou não apronta, gente? Decepciona a gente. Isso, às vezes, a gente tem, né? E não adianta falar que são as pessoas, porque a gente também provoca isso. Mas olha só, o que eu quero colocar aqui para você
é uma proposta, uma opção. Você pode enlouquecer com essas pessoas, que aonde quer que você vá, elas estão em volta de você, não tem jeito de você viver isolado, ou você pode aprender a apreciá-las. É tão bom quando você começa a olhar os pontos positivos da pessoa, ou de pessoas. Então você pode aprender a apreciar, olhar o ponto positivo da pessoa. Aquilo que você, já foi falado aqui numa série, aquilo que você valoriza numa pessoa tem o poder de aumentar. Você crê nisso? A pessoa faz algo e você elogia, daqui a pouco ela repete, não só mais uma vez, mas várias vezes. Eu gosto do testemunho do Augusto Cury. Augusto Cury, ele era um ateu de carteira assinada. Ele defendia uma tese que Deus não existia. Isso durou até quando ele foi estudar a vida de Jesus. Aí foi interessante que ele, numa entrevista que eu estava vendo, ele falou que Jesus, ele usa muito a expressão killeris, que significa assassino. Ele falou que toda janela killeris que abria na frente de Jesus, Jesus conseguia extrair algo positivo na vida ou numa situação que ele estava vivendo. E aquilo foi tão impactante para Augusto Cury, que ele começou a conhecer mais um pouco desse homem, e esse homem que defendia que Deus não existia, hoje ele é nosso irmão em Cristo Jesus. Então a gente pode sim aprender a apreciar as pessoas. Esse texto está falando que Paulo aprendeu muitas coisas, e a gente está aqui para aprender muitas coisas. E a correria do dia a dia, a confusão de informações, que a gente é bombardeado todos os dias, isso, se a gente não renovar, igual você falou, vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente, isso não pode ser um dia só, isso não pode ser só na quarta-feira, quando você vem à igreja, isso tem que ser todo dia, gente. Sabe por quê? Porque o fluxo de informação que você recebe do mundo é grande demais, é muito grande. Você liga lá a tua TV, o que está agora na crista da onda é o quê? Corrupção. Só fala disso o tempo todo, e você vai absorvendo, e daqui a pouco você olha um outro assunto, e você sai na rua, e você conversa com pessoas. Então a informação está chegando o tempo todo, e a gente tem que também colocar na contramão disso aí a palavra de Deus para ter um equilíbrio, ou para superar tudo aquilo que você recebe do mundo. Não sei se com você é assim, mas nós temos vários pensamentos e às vezes opiniões formadas a respeito de alguém que nós nem conhecemos. Eu sabia que eu ia falar isso aqui, ia ficar todo mundo sério me olhando. Mas isso aqui eu estou falando para mim, eu estou pregando para mim essa mensagem. Às vezes eu faço uma leitura da vida de uma pessoa que eu nem sequer sei o nome dela. Isso é típico de quem mora em condomínio. Você mora em condomínio? Eu moro em condomínio. E você começa a falar coisas daquela pessoa, gastar tempo falando sobre aquela... Por que o cabelo dessa pessoa é assim? Por que ela se veste desse jeito? Por que ela gasta tanto dinheiro com coisas fúteis? E você, se você der esse mergulho, você vai ver quanto tempo que você passa, às vezes tratando de assunto, falando de pessoas que você não sabe nem o nome delas. Olha como é que isso é sério. Você está formando um pensamento, né, a partir daquilo que você está vendo, sem ter um conhecimento amplo da coisa, e você às vezes pode chegar numa posição de julgamento em relação a essas pessoas. E pensamos muitas bobagens, essa é a verdade, muitas bobagens, coisa que não tem fundamento, não tem. E a gente fica falando com os outros. Eu e a Priscila, falei que ia pedir licença a ela, falei, pastor André, toda a mensagem do pastor André, ele fala da Rafaela. Ele falou hoje aqui, viu? A ela, olha aí que você vai falar. Hein? Mas eu e Priscila conhecemos um pastor, não assim, não conhecemos ele pessoalmente, conhecemos esse pastor por uma mensagem de internet. E ele deu uma dica muito legal. E a gente começou a praticar, né, Priscila? E está funcionando, está dando certo. De repente você pega essa dica aí. Ele falou que toda pessoa que se aproxima dele e começa a falar de outra pessoa, e o crente não faz fofoca, né? O crente fala assim, ó, vou te contar para a gente orar.
tá? Eu vou te contar para a gente orar, para você interceder, engrossar as fileiras de oração a respeito da pessoa. Que nada, é fofoca. Mas esse pastor, ele deu uma dica legal, ele falou assim, quando a pessoa começa a falar, você viu o que aconteceu com o fulano, chega a ser engraçado, gente, ele fala assim, ele é santo. Ele é santo, ele aponta para o céu assim, aí a pessoa fica assim, ó, olhando. Quem é santo, pastor? Ele, o Senhor é santo. Aí ele espera um pouquinho, daqui a pouco ele pergunta assim, está funcionando. Ele pergunta, o que você ia falar mesmo? A pessoa disfarça. Não, pastor, depois a gente conversa. Não está funcionando, Priscila? Já encontramos com alguns irmãos, não é daqui dessa igreja não, e o irmão encontrou comigo na rua, estava com a Priscila, quando ele começou, eu falei, ele é santo. O irmão parou na hora, ficou olhando, é mesmo, ele é santo, pastor. E daqui a pouco o irmão foi embora e não falou de ninguém, e já ia começar o negócio. E a gente acaba pensando muita bobagem, às vezes nós falamos, criticamos o modo de vida das pessoas, sem ao menos conhecer o nome delas, né? E isso é coisa de condomínio. Lá eu moro num condomínio. Eu amo meus vizinhos, se eles estiverem aqui do lado. Eu amo meus vizinhos, eu abençoo a vida deles quando eu oro. Mas muitas vezes não damos um bom dia. Gente, isso aqui é sério. A Priscila, olha como é que você vai falar isso com a igreja pode te interpretar mal. Mas eu acredito que Deus quer ajudar a gente. Você acredita também? Deus quer ajudar a gente. Aqui, pastor, a se tornar pessoas melhores. Queridos, a cordialidade hoje parece que está em extinção. Sabia isso? Quando você chega num ambiente que você não viu uma pessoa naquele dia, o que você tem que fazer? Se for na parte da manhã até meio-dia, bom dia. Se passou do meio-dia até 6 horas da tarde, tem que ser o quê? Olha só que igreja inteligente. Passou das 18 horas, tem que ser boa noite. Tem gente que já chega falando contigo. Tem um irmão aqui da igreja que ele é sério com isso. Não vou falar chato não, ele é sério. Se você chamar ele no zap, assim, no zap às vezes a gente não dá essa saudação, né? Zap, às vezes a gente sai falando, falou com aquela pessoa o dia todo e já sai perguntando. Esse irmão, ele coloca assim, ó, bom dia. Deve ser desse jeito quando ele escreve. Eu leio assim, enquanto você não volta o bom dia para ele ou boa tarde, ele não responde o que você falou. E o irmão não está certo? O irmão está certo, sabe por quê? Toda vez que eu vou falar com esse irmão, agora, cara, não posso esquecer. Bom dia, boa tarde ou boa noite, aí depois eu peço o que eu quero. Mas, gente, isso está parecendo que está extinção. E eu falei assim, eu tenho que falar esse negócio, isso está desaparecendo aos poucos. Cuidado com a educação que estamos dando aos nossos filhos. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, graças a Deus não daqui, mas quando eu estou conversando com uma pessoa, o filho já está com uma idade assim avançada, que entende as coisas, chega assim, interrompe, não pede licença, fala com o pai e parece que você ali do lado é invisível. Eu às vezes não culpo o filho, sabe quem eu culpo? Os pais. Que educação é essa? Da cordialidade. Isso não pode desaparecer, isso tem que ser algo aqui na igreja. Deixa eu dar uma dica para você, irmão. Eu estava com isso para falar há anos, porque já aconteceu várias vezes, eu acho que os pastores vão me agradecer. A gente está conversando aqui no final do culto com uma pessoa, e você quer falar comigo, só que, ou com o pastor André, ou com o Rodrigo de irmã, e você percebe que tem uma pessoa falando com a gente aqui, chegou primeiro que você. Não saia chegando, por favor. Você tem duas opções. Você aguarda um pouquinho, uma distância de segurança para você não escutar a conversa, isso faz parte da educação. E se você, num caso extremo, não puder esperar, você fala assim, ó, com licença, né, faz parte. Com licença, irmão, boa noite. Pastor, rapidinho, só se dar esse recado aqui. Desculpa, meu irmão. Olha só que coisa bonita, gente. Isso aqui as pessoas estão atropelando direto aqui na igreja. Eu poderia estar falando isso em outros lugares. Porque, como eu falei, parece que está em extinção. Então, gente, não é um puxão de orelha, não. Isso aqui se chama admoestação no amor de Deus. Deus quer nos tornar pessoas melhores a cada dia. Olha aqui o significado de cordialidade. Eu trouxe até o significado, ó. É uma qualidade cordial, uma ação de expressar carinho,
afeto, amizade. Isso não é coisa de crente? A igreja poderia responder todinha, né? Isso é coisa de crente ou não é, gente? Amizade, carinho, afeto, cordialidade é uma extensão de um comportamento informal e educado em um ambiente de trabalho, de igreja, um ambiente de faculdade. Você tem que ser assim, porque daqui a pouco as pessoas estão falando de você, estão se afastando de você, porque você se torna um mal educado, e Deus não tem isso para a gente. Você entende que eu estou falando isso aqui no amor, que está servindo para mim, está cortando aqui primeiro? Eu acho que eu estou ajudando pessoas aqui essa noite, e se vamos ter que pensar sobre as pessoas, temos que aprender a pensar direito. Porque a gente julga muito, como eu falei, a gente julga sem conhecer, sem saber a história. Então, ó, isso aqui é uma dica. Olha só, você quer pensar sobre elas? É como se Deus estivesse falando para a gente, aprende a pensar direito. Aí eu botei aqui, ó, você gostaria de ser seu amigo? Fazer igual o Paulinho aqui fez. Você gostaria de ser seu amigo? Se você não precisa me responder, não. Dá uma mergulhada aí, tipo, olha só o que eu coloquei aqui. A qualidade das suas amizades está relacionada diretamente ao tipo de amigo que você é. Você tem bons amigos? Pô, legal, então você é um bom amigo. Mas eu volto a perguntar, você gostaria de ser seu amigo? Será que você é uma pessoa que você se analisa assim, eu sou educado, eu trato as pessoas com atenção, eu mando bem, mas não é para ficar orgulhoso não, mas você pode melhorar, cada dia você pode melhorar. Então os nossos pensamentos em relação às outras pessoas, carinho, afeto, ser educado com elas, afetam diretamente os nossos relacionamentos. Querido, ninguém, eu vou afirmar isso aqui, ninguém precisa ou nasceu para ser solitário. Ah, pastor, eu não gosto de me relacionar, eu gosto de ficar na minha, eu sou assim mesmo. Está errado, eu quero afirmar isso para você. Deus não te fez para estar desconectado de pessoas, para você viver uma vida isolada, de jeito nenhum. O nosso Deus, Ele é tão sério com isso, que quando Ele fez o primeiro homem, sabe o que Ele declarou na Trindade? Estava Ele, estava Jesus e estava o Espírito Santo. Não é bom que o homem fique o quê? E eles fizeram, façamos, ali está no plural, façamos. Aí Adão estava vivendo muito bem, fez uma mulher para Adão, né? Aí o trabalho aconteceu, veio aqui tudo desdobramento. Estou brincando, foi brincadeira com você, vamos parar por aqui. Mas olha só, Deus, Ele não quer que ninguém viva solitário. E se você às vezes está vivendo solitário, talvez é porque você está esperando alguém chegar até você, né? Alguém vir de longe, lá no lugar que você está sentado, e você de repente criar um ambiente para você buscar uns relacionamentos assim legais. Aqui na igreja tem muita gente legal, em todas as faixas aqui, os adolescentes, os jovens, os adultos, os sêniores. Gente, muita gente boa. Eu falei para a Priscila, às vezes sempre comento lá em casa, parece que pastor André foi premiado. É uma concentração de pessoas abençoadas por Deus. Fala assim, é meu caso, pastor, é meu caso. Pessoas abençoadas, pessoas gente boa. A gente fazendo uma lista lá, outro dia eu brinquei, vamos fazer uma lista aqui dos casais, se a gente fosse dar um festão, os casais que não poderiam faltar. O papel ficou pequeno, fui pegar um papel pequeno, porque é muita gente boa. Então, na verdade, você pode sair do seu lugar, semear algumas sementes, e acreditem, essas sementes voltarão para você. Quando você semeia sementes em Cristo, no amor dEle, você recebe de volta isso. Existe uma linguagem universal de carinho, que você pode revelar às pessoas. Ah, pastor, eu sou meio fechado, eu sou meio introvertido, eu não me aproximo com facilidade, mas tem uma linguagem universal, preste atenção nisso. Se você estiver aqui no Rio de Janeiro, se você estiver em Nova Iguaçu, a filial de Nova Iguaçu está quase sendo inaugurada, por isso que eu estou citando Nova Iguaçu. Se você estiver em Nova York, se você estiver na Índia, se você estiver no Japão, essa linguagem aqui que é corporal funciona, que é o sorriso.
Olha só, dá um sorriso aí pro seu irmão que está ao seu lado. Você consegue fazer isso? Dá aí, gente. Um sorriso pro irmão que está ao seu lado. Isso. Um sorriso, gente, abre portas, sabia? Eu fiquei com uma crise quando ficaram no começo aqui me chamando de pastor sorriso, que eu falei, será que vão achar que eu sou um bobo alegre? Eu perguntei isso. Eu perguntei assim para Deus, será que vão achar que eu sou um bobo alegre? Mas eu não estou falando isso para você sair por aí assim não. Ó. Não, não é isso. Mas, querido, botar um sorriso no teu rosto, isso pode afetar o ambiente ao seu redor. É tão bom, eu sei que isso funciona. Eu sei que isso funciona porque eu pratico isso. Eu estou sempre assim com um sorriso, de um modo educado. Eu não estou fazendo propaganda da minha pessoa, não. Eu sou assim, você me conhece, eu não preciso disso. Mas como isso funciona, como isso abre portas para mim, às vezes, da pessoa assim, gostei de você chegou aqui com um sorriso no rosto, e coisas até que estava difícil de resolver, eu consegui assim com facilidade, porque o sorriso é uma linguagem universal. Onde quer que você vá, as pessoas irão devolver o sorriso para você. Você crê nisso? Mas isso muitas vezes tem que ser intencional. Vê se eu estou falando para você e você está aí sentadinho, quietinho, só me escutando. Ah, pastor, mas o meu jeito não é assim, eu fico fechado, eu não consigo. Às vezes eu até tento, mas sai meio artificial, sai aquele sorriso amarelo. Querido, mas isso aí tem que ser intencional. Tem que ter intenção, porque você tem que mudar o mundo ao seu redor. O mundo ao seu redor ele pode ser afetado a partir de um pensamento, a partir de um comando que você dá para um comportamento. No automático você vai querer ficar na sua, não quer falar com ninguém. Eu não tenho crise na hora que a gente aqui pede para orar de mãos dadas. Você tem crise com isso? Não precisa levantar sua mão, não. Tem gente que é sincera, eu tenho crise, não gosto. Gente, mas olha só, eu já tive pessoas que, não te vi mais, encontrei essas pessoas em outros lugares, fora daqui, e elas falaram assim para mim, pastor, eu amo aquela igreja, mas o que eu não suporto, a pessoa falou assim para mim, o que eu não suporto é todos os cultos vocês mandam a gente dar a mão à pessoa que está ao lado. Gente, isso assim, eu vi que a pessoa estava mal, eu já estava percebendo que a pessoa estava mal, nos 5 minutos que ela estava conversando comigo. Ela estava amarga, a graça não estava brilhando dentro dela. Quando ela falou isso, eu percebi. E eu coloquei até, pensando nisso, eu coloquei assim, acredite, isso é mais prejudicial para você do que as outras pessoas que estão em volta de você. Quando você se recusa até dar a mão a uma pessoa para abençoar a vida dela e receber uma oração dela, pode ter certeza de ser prejudicial, primeiramente, para você. Para você, porque Deus não quer que você viva assim, isolado, triste, dentro da ostra. Quantas pessoas hoje estão gastando uma grana com um psicólogo? E às vezes são encaminhadas até para psiquiatria, para prescrever remédios. Sabe por quê? Porque elas começaram a se isolar, não quiseram mais ter relacionamentos, e elas ficaram pessoas assim, foi um campo fértil para o inimigo colocar só coisa ruim, só pensamento negativo, a ponto de ter que procurar um profissional para se tratar. Deus não tem isso para a gente. Estamos todos conectados, você crê nisso? Todos, aonde quer que você vá, tem pessoas à sua volta, e isso você tem que ser intencional em se aproximar delas, em abençoar pessoas. Deus, quando criou o homem, Ele disse, façamos o homem, eu falei isso aqui, porque não é bom que o homem esteja só. E olha só, quando você nasceu de novo, isso é importante você entender, você se tornou parte de algo muito maior que você. Por isso que eu comecei falando, você agora faz parte do corpo de Cristo. Isso é bom para você? Isso é bom demais, mas isso traz responsabilidade. Você tem que funcionar no corpo, que precisa andar bem ajustado, totalmente ligado, até para cantar isso, né? Somos corpo. Unidos, vivendo em amor. Segura aí, segura aí.
vivendo em amor. Esse amor tem que ser o ágape, querido, tem que ser o incondicional. Sabe por quê? Se você viver em amor, você entender, não, eu tenho que viver em amor com meu irmão, mas se ele vacilar, eu corto ele, isso não é o amor incondicional, não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele perdoa, o amor de Deus, ele caminha a segunda milha. Então temos que ter iniciativa, buscar relacionamento saudável. Não, pastor, eu quero ficar sozinho. Não, você não quer ficar sozinho, porque Deus não te fez para andar sozinho. Deus tem um plano para a sua vida, querido. Você acredita nisso? Isso é um pensamento nocivo que está te mantendo numa posição que Deus não planejou para você. Reaja hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa igreja aqui é a família da fé. Você imagina você inserido. Esquece a tua família espiritual aqui e dá uma viajada comigo na tua família, né, que de sangue. Imagina você viver isolado dentro da tua família de sangue. A sua mãe, o seu pai, ou os filhos, se o pai agir assim ou a mãe agir assim, vão ficar preocupados com você e vão querer até que você procure um especialista para se tratar. E aqui na família é a mesma coisa, você não pode viver isolado. Sabe por que isso acontece? Talvez você foi ferido, alguém te machucou, alguém te magoou você no profundo. Ah, pastor, é porque você não conhece a minha história, é porque você não conhece o meu passado. Mas nem por isso nós devemos parar de se relacionar. Não tenha pensamentos errados a respeito das pessoas só porque você viveu uma experiência ruim. Às vezes a gente viveu uma experiência ruim, mas isso não significa dizer que os próximos relacionamentos... Tem gente que tem aversão a casar de novo. A pessoa entrou num casamento, teve uma história terrível, e ela confessa que ela casou sem direção, e ela chegou a um divórcio, amargou um divórcio, e agora, pessoa nova fala assim, pastor, casamento, nunca mais, quero viver sozinho pelo resto da vida. Eu escutei isso fresquinho. Eu tive que falar, eu falei assim, às vezes, se você pedir direção a Deus, e a próxima pessoa que você vai se relacionar, vindo da parte dele, você vai viver coisas tremendas que você nunca pensou em viver com uma pessoa. Mas você tem que estar aberto, você tem que aprender com Jesus. Jesus é um exemplo para nós? Sim ou não? Eu vou colocar aqui algo que a gente tem que aprender com ele. Às vezes a gente fala que Jesus é o nosso modelo, mas a gente não quer imitar a Jesus. Isso fica meio que de boca para fora. Estou falando da boca para fora. Se ele é a pessoa que temos que imitar, vamos rever a nossa postura em relação a esse assunto. Olha só, Pedro fez o quê? Negou o mestre. Olha só como é que isso foi sério. Jesus foi traído por alguém muito próximo a ele. Dos 12, Pedro era um dos 3 mais próximo. Jesus tinha esses números, era 1, era 3, era 12, era 70, 500, mas Pedro estava lá, como um dos 3 que andava próximo, e Jesus foi traído por ele, amargou essa dor da traição. E mesmo assim não desistiu de Pedro por causa de uma falha. Ele entregou, ele redefiniu a história de Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O nosso Deus é Deus da segunda chance. Por que isso às vezes a gente tem dificuldade de imitar? Quando eu falei para você, Deus é o nosso modelo, Jesus, você disse sim. E por que a gente tem dificuldade às vezes de imitar Jesus quando manda a gente perdoar? Quando manda a gente dar mais uma chance para a pessoa? A gente tem que pensar sobre isso. Sabe o que eu tenho aprendido, queridos, a cada dia? Isso é a cada dia. Conversão, a mudança, metanoia, mudança de mentalidade tem que acontecer a cada dia. É melhor você sofrer uma traição ou uma decepção de alguém que você admira, de alguém que você fala bem dela, de alguém que você depositou um certo tipo de confiança, do que alguém que você sempre pensou coisas ruins. Alguém que você nunca nem olhou para essa pessoa direito e essa pessoa te decepcionou. É melhor uma de perto. Isso quando a gente escuta assim de primeira vez, isso soa esquisito. Mas olha só, porque se eu estiver olhando pela ótica do Espírito, e Deus sempre vai querer que nós olhemos por essa janela, pela ótica do Espírito,
eu vou pensar sempre dar a essa pessoa que me feriu, que me decepcionou, uma oportunidade de se arrepender, de mudar o arquivo e começar outra vez. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Foi isso. Você imagina se o grande apóstolo Pedro, imagina se Jesus pensasse no homem natural ou como um homem carnal, aquilo que Pedro fez, Jesus ia falar assim: Pedro, já era, acabou, não tem mais jeito para você. Mas graças a Deus que Jesus, ele sempre pensava da maneira certa, ele deixou tudo registrado para nós imitarmos ele nesse comportamento. Então, se vamos ter que pensar a respeito das pessoas, vamos pensar direito. Aqui, ó, uma atitude positiva atrai as pessoas, mas uma negativa também, ela afasta. Então, agora eu quero te dar um toquezinho, porque algumas pessoas reclamam, falam das outras, eu fico percebendo. Querido, quantos tem amigos aqui que são amigos assim, para todo momento? Faz assim com a mão, vamos ver se tem bastante amigo aqui. Olha só, para todo momento. Mas, queridos, deixa eu te dar um toque com todo carinho, para você receber no teu espírito. Cuidado para você não pegar esse amigo que você ama tanto e você despejar nele o tempo todo os seus problemas. Você para esse amigo e você compartilha, e você dá uma respirada e compartilha. E quando você cansa desse amigo, você pega um outro e compartilha. Já aconteceu de você estar com uma pessoa desse tipo aqui que eu narrei, que ela só quer compartilhar os problemas dela, e não importa o assunto que você tente desviar, se você falar de futebol, ela vai dar uma volta, daqui a pouco vai cair na vida dela e ela vai compartilhar. Aí você muda, não, vamos falar de novela, ela vai dar uma volta, você viu aquela cena? Parece a minha vida, ela vai voltar a compartilhar. Isso é terrível. Ou então a gente chama isso de pessoas sem noção. Não sejam sem noção, querido. Por isso que eu falei a Priscila, ó, como é que você vai falar esse negócio? Mas, querido, Deus quer ajudar a gente, você acredita nisso? Não sejam sem noção. Dá um refresco aí para o teu amigo. Você está passando um momento difícil da tua vida, quando você... Claro, a gente tem que ter pessoas assim, um ombro para a gente compartilhar, e a gente receber um conselho desse amigo, mas o tempo todo não. Tem um ditado aí no mundo, eu nem vou falar ele que não cai bem aqui, o meu ouvido não é... Mas eu nem vou falar, você entende? Pessoa só compartilha. Cuidado com isso. A gente tem que viver esse amor de Deus, a gente tem que ter equilíbrio nas emoções. Deus deu isso para a gente. Você pode ter a tua Bíblia pode estar toda grifada. Você pode marcar os versículos, você pode colar ele na parede até do teu carro, na porta do teu carro, para você olhar toda hora, na parede do teu quarto. Mas se você não revelar esse amor e esse cuidado ao lidar com as pessoas, você vai ser como aquele símbolo que retine, que só faz barulho, que é falado lá em 1 Coríntios capítulo 13. Você tem que ter cuidado na hora de se relacionar com pessoas, para evitar que você tenha situações de pessoas se afastar de você. Atitudes positivas com as pessoas, elas vão atrair cada vez mais pessoas boas para andarem contigo, mas negativa também acaba afastando. E às vezes você não sabe, eu não sei porquê, pastor, ninguém quer ser meu amigo. Aí você, ninguém quer ser teu amigo, estranho isso. Será porque aí você conversa e a pessoa compartilha. Já entendi, é mais ou menos assim, eu já entendi. Então, nem todos querem ficar ouvindo o tempo todo você. Ou então troca esse arquivo em nome de Jesus. Pastor, é possível, isso eu esqueci de falar, que se você só compartilha problemas, se você não troca o seu disco de vez em quando, isso se tornou na sua vida um mau hábito. Não é mau hálito, tá, gente? É mau hábito. E esse mau hábito de falar dos seus problemas o tempo todo, ele tem que ser tratado, ele tem que ser controlado. Porque se você está o tempo todo falando dos teus problemas, você está dando a papinha para que ele cresça. Pastor, o problema, ele se alimenta? Claro que ele se alimenta. Sabe qual é a papinha do problema? É quando você fala dele.
Toda vez que você fala do teu problema, é como se você estivesse abrindo um pote assim vamos papar problema, e você vai alimentando ele. Quando você vê que está ficando gordão, você tem aquele pou no teu celular? Aquele pouzinho, ele é folgado, né? Quando ele quer comer, ele fica... E ele fica te perturbando. Tem gente que tem isso com problema. Está andando até esquecer um pouco do problema, daqui a pouco... Tem que alimentar. Fala um pouco do problema. Querido, para de alimentar o problema. Como é que eu faço isso? Controlo o meu pensamento. É possível? É possível. Não sei, eu vou te provar que é possível agora. Isso aí com certeza já aconteceu com você. Você já ficou pensando muito numa situação que você não gostaria de estar vivendo ela, e você não consegue parar de pensar nela, mas de repente você deu um start assim, você falou, chega, não vou pensar mais nisso não. Já aconteceu contigo? E para você não pensar mais naquilo, o que você teve que fazer? Oi? A irmã fez assim, outra coisa, pensar outra coisa. Pensar outra coisa, você tem que colocar, olha só, você tem que pegar aquele pensamento ali, você tem que colocar um pensamento novo no lugar daquele. Porque o pensamento novo que você colocar, e tem que ser pensamento bom, você vai expulsar esse pensamento que você estava o tempo todo pensando, e isso acabou alimentando, e ele está crescendo dentro de você. Quantos estão me entendendo? Esse pensamento novo, gente, o que eu estou falando aqui é de domínio. O que eu estou querendo tratar contigo é que Adão, o primeiro homem que Deus fez, ele tinha domínio sobre todas as coisas. Adão, quando pecou, ele perdeu esse domínio sobre todas as coisas. E isso aí trouxe uma perda para a humanidade muito grande. A humanidade agora vive à mercê e refém dos seus pensamentos. Mas olha só que interessante aqui, Jesus trouxe de volta para nós esse domínio. Você dá glória a Deus a isso? Poderia ser mais animado. Ou como é que você dá glória a Deus? Glória a Deus. Que desânimo, gente. Vou falar de novo. Jesus trouxe de volta esse domínio para nós. Olha só como é que você precisa de ser estimulado. Isso não precisaria ser feito daqui. Você poderia estar aí vibrando com isso sobre todas as coisas. Você tem domínio dado por Jesus sobre todas as coisas. Você não precisa se tornar um refém dos seus pensamentos. Domínio, seja intencional em relação a isso. E como é que eu faço isso, pastor? Você pode não conseguir administrar aquilo que você ouve de ruim. A gente não tem como impedir isso. A gente não tem como impedir dos nossos olhos, se for intencional. Se você parar para ver coisas que não vêm, né, de Deus, aí você acabou deixando entrar. Os nossos olhos também, as imagens têm o poder de entrar também. Mas se isso for de maneira voluntária, e isso trouxe para você um pensamento negativo, entrou, isso está te fazendo mal, troque ele imediatamente. Imediatamente, isso não pode ficar para depois, seja em relação a pessoas, lugares, coisas, tudo aquilo que não tem parte com Deus, troque em nome de Jesus. E como eu faço isso? Aqui, medite na palavra, fale da palavra, cante a palavra, deixe que a palavra encha você até transbordar. Amém, gente? Olha quantas formas diferentes de você ser uma pessoa cheia de Deus e renovar a sua mente e ter a tua vida transformada. Meditando não é você passar correndo e bater um ponto aqui. Peraí, deixa eu ler aqui 3 versículos. Já li a Bíblia hoje. Não. Meditar na palavra é você entender o que você está lendo. Isso é poderoso. Falar daquilo que você entendeu, agora você fala sobre isso. Porque a boca fala que o coração está o quê? Cheio. Deixe isso aí sair. Deixe isso aí afetar o seu ambiente. Cante a palavra. Pegue louvores. Por isso que a gente tem que ser criterioso nos louvores que nós cantamos aqui na igreja. Os louvores têm que ter associação com a palavra de Deus. Não pode ser louvores que falam do teu sentimento, louvores que falam o quão miserável você é. Você agora é um santo em Cristo Jesus, você foi justificado nele. E a gente, então, cante louvores,
Deixa o louvor encher a sua vida. Você fez isso aqui na hora do louvor, coisa linda. Isso aí enchendo vai transbordar para a vida das pessoas. O pessoal vai perceber isso. O pessoal percebe, gente. Isso, quando é feito de maneira intencional, você vai começar a ver o resultado. Quando você chega num ambiente que você está cheio da palavra de Deus, daqui a pouco o que está dentro de você vai sair, você vai dar um conselho, uma palavra de sabedoria. As pessoas vão, rapaz, essa pessoa é diferente. Você está entendendo isso? Deus quer fazer isso com a gente. Olha aqui, vou ler para você 3 versículos aqui de Filipenses 4, de 6 a 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Se vocês tirar a palavra inquietos, preocupados, com medo, por coisa alguma, antes as vossas petições ou orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graça, gente. Você não pode só pedir, agradece pelo que Deus já está fazendo. Aqui, ó, e a paz, quando você faz isso nesses moldes, a paz de Deus, que ela faz o quê? Ela excede, ela é maior do que a paz desse mundo, que excede todo entendimento, ela vai proteger o que? O seu coração. Ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Preste atenção nesse. Eu queria que você no vermelho falasse junto comigo. Eu vou ler, mas no vermelho tu fala junto comigo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é de, se há algum, nisso pensai. A palavra de Deus ensina ou não ensina você a ter uma vida boa, gente? Ela é detalhista, ela não deixa nada passar. Paulo aqui está falando assim, troque o seu pensamento, controle, coloque uma rede neles. Medite na palavra, fale da palavra, cante a palavra. Isso aqui vai guardar o seu coração, querido. Quantos estão vivendo nessa dinâmica aqui? Quem já tem feito esse exercício aqui? Quantos? Eu vou perguntar de novo. Quantos já tem feito esse exercício? Olha quantas mãos. Olha aí do lado para você ver. Você que ainda não está. Fica com a tua mão assim, ó. Você que ainda não está praticando isso. Olha quantas mãos levantadas. Excede ou não excede a paz? Todo entendimento. Pastor André estava falando na série aqui de 5 coisas que ele vai iniciar. Ele hoje deu uma introdução. Ele vai iniciar as próximas no domingo que vem. Mas teve uma hora que ele falou como é que uma pessoa, em meio a um turbilhão de problemas, às vezes ao mesmo tempo, consegue ter paz que excede todo entendimento. É porque confia nesse Deus Todo-Poderoso, sabe que Ele não vai vacilar. Na hora que ele estava falando isso, eu lembrei logo do rei Davi no Salmo 23. O rei Davi, ele declara assim, ó, ainda que eu passe por um vale da sombra da morte, eu não temerei. Ele só pôde falar isso, querido, porque aquilo que ele ainda ia declarar tinha que ser verdade para ele. Eu não temerei a mal algum, sabe por quê? Porque tu estás comigo. Quando a gente sabe que Deus está com a gente, querido, a gente até ri das circunstâncias. Essa é a verdade. Eu, quando estou fazendo o gabinete, o irmão conta algo assim, eu não desmereço a pessoa e nem o problema que ela está vivendo. Mas depois, quando eu pego a minha parte para ministrar, eu falo, querido, se você começar na tua mente, você renovar a tua mente e entender o tamanho do Deus que você serve, você vai rir desse problema. Porque o inimigo colocou essas pedras aí para você cair, tropeçar nela. Essa pedra você vai fazer degraus para você subir mais alto. Mais alto. E isso tem que ser intencional. A gente tem que viver nessa dinâmica. Ter uma vida saudável em relação aos nossos pensamentos não é obrigação de Deus. Ter uma vida saudável, protegida no pensamento, não é obrigação de Deus, é obrigação nossa. Eu que protejo a minha mente, eu que penso em coisas do tipo, eu que troco meus arquivos. Tudo, você entende que tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez e fez muito bem feito? Quando Ele falou assim, ó, está consumado, o preço está pago.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E agora que você tem a vida eterna nele, ele quer te ensinar a viver bem. Aqui, ó. Porque quando você se tornou uma nova criatura, ele fez você luz desse mundo. Luz desse mundo. Todos nós que somos de ministério, acho que eu já falei isso hoje lá na classe, todos nós que somos de ministério, e não vem falar para mim que você não é de ministério não, porque quando você nasceu de novo, Deus te fez luz desse mundo, e se você não reparou, lá fora está em trevas, está precisando dessas luzes aqui, ó. Então todos nós que somos de ministérios, que temos essa luz dentro de nós, onde quer que você vá, eu e você, a gente tem que ser influência, a gente tem que ser pessoas que afete o ambiente para o lado positivo, para o lado de Deus. E como eu faço isso, pastor? Eu quero fazer esse negócio, olha aqui, me vendo segundo a ótica do Espírito. Vou chamar a equipe de louvor para ir subindo, para parecer que a gente está acabando, né? Aí a gente ganha mais um tempinho. Mas olha só, me vendo segundo a ótica do Espírito, isso muda tudo. Isso muda tudo, porque como Deus me vê, é o que de fato importa para mim. Como é que Deus te vê? Ele te vê como filho, herdeiro dele. Ele te vê como geração eleita, sacerdócio santo. Se a gente começar a olhar para nós mesmos, para as nossas insuficiências, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não posso, nunca Paulo ia poder declarar em 4,13, eu posso todas as coisas em mim mesmo. Nunca ele ia declarar isso, se ele estivesse olhando para ele mesmo. Eu posso todas as coisas em mim mesmo. Ele não ia fazer isso, querido. Sabe por quê? Ele sabe, no momento que a gente para de olhar com a ótica do Espírito, a gente começa a se depreciar. Deus pagou um preço por você altíssimo. Já foi falado aqui hoje. Ele entregou o filho dele, na época, filho único, para morrer no meu e no seu lugar. Ele te valoriza e te valoriza em um extremo. E quantas vezes a gente já permitiu, hoje pelo menos eu não faço mais isso, por causa de um problema, de uma circunstância. Eu cheguei a falar assim, sabe, não tenho valor nenhum. Eu não valho nada. Não sei se você já deixou isso sair da sua boca, mas querido, você vale muito para Deus. Muito para Deus, Ele te ama com amor sem fim. Não aceite que ninguém fale isso para você. Ah, você não tem valor, você é um João ninguém, você é um zero à esquerda. Nada que você tenta fazer dá certo. Cancele isso em nome de Jesus. Repreenda isso no nome de Jesus. Se veja pela ótica de Deus. Por isso que ele fala assim, digo fraco o quê? Sou forte. Deus te ama, querido. E depois que você fizer isso, você faz o seguinte, vendo os meus irmãos, ou as pessoas que nem irmãos são, na fé, pensando neles segundo a ótica do Espírito. Porque quando eu estou andando na ótica do Espírito, eu tenho a mentalidade de Cristo. Diga comigo assim, eu tenho a mente de Cristo. Mais forte, eu tenho a mente de Cristo. Lembra que eu falei do Augusto Cury? Que ele estudou e ele viu que as piores pessoas daquela época, Jesus conseguia extrair o melhor daquelas pessoas. Quando eu vejo as pessoas pela ótica do Espírito, eu consigo valorizar o meu próximo. Eu consigo valorizar o meu irmão. Eu já concordei muitas vezes, não foram poucas, que a pessoa falou assim, pastor, se eu olhar para o homem, eu caio. E eu falava assim, se a gente olhar para o homem, a gente cai. Mas querido, sabe o que Paulo deixou registrado em 1 Coríntios 11? Lá no 1 logo, sede meus imitadores. E ele não parou por aí, como eu sou de Cristo. Em Apocalipse você vai ver Jesus falando para João que o único modo das pessoas verem Jesus seria através da igreja, seria através do corpo de Cristo. Por isso que ele vai escrever as 7 igrejas da Ásia
E para uma ele vai elogiar e falar, permanece assim. Para outra ele vai exortar, ó, tem que voltar para o trilho. Volta para o primeiro amor. Ele vai fazer ajustes ali para não perder ninguém. Sabe por quê? Que o modo que as pessoas de fora, vamos falar dos de fora, e até os de dentro, elas enxergam a Jesus, é através da minha e da sua vida. Como tem sido os teus pensamentos em relação às pessoas? Será que você é um crítico? Você está sempre olhando uma falha? Não, não serve. Para ser meu amigo não serve. Será que você é daqueles que tem um olhar altivo? Você está sempre se olhando de maneira superior? Querido, Deus não tem isso para a gente. Deus não tem isso para a gente. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Chama essa responsabilidade para você. A partir de hoje, seja essa pessoa que vai andar daqui para frente, ou já tem andado, permanece assim, sobre uma visão de como Deus vê você. Aplica isso às pessoas, que meu irmão, ele tem muito valor. Deus vê esse meu irmão aqui com carinho, com amor incondicional. Então eu tenho que ver assim também. Vamos ficar de pé? Você recebe essa palavra essa noite?